Oi, Emily, tudo bem? Oi, Roberta, tudo e você? Tudo bom. Obrigada, viu, por aceitar esse convite de fazer essa entrevista para Imagina, eu explicar. que agradeço. Ai, que bom. Para explicar um pouquinho para a gente, né, desse trabalho lindo que você faz no Gás e no Gaspet, né, que é com os Isso. moradores de rua, não é isso? Então, eu queria que você começasse explicando para a gente como que surgiu o gás e depois o Gaspet. E o que é o gás e o Gaspet, tá bom? Tá, vou contar um pouco então da nossa história e da história do gás e do Gaspetro para vocês. O gás começou em 2016, né? Ele foi criado pelo Christian Braga, depois de uma sequência aí de 4 pessoas em situação de rua terem morrido de frio. Isso incomodou muito ele, né? Ele viu que não poder, eram pessoas que ele passava ali no dia a dia, né? E que ele não poderia mais ficar de mãos atadas, né? Então ele chamou uns amigos pela internet mesmo para levar alguns cobertores e moletons. Alguns amigos foram, outros não foram. Ele insistiu mesmo assim, toda semana ia. E nessa foi aumentando, né? O grupo foi aumentando, isso lá em 2016. Uhum. É, e aí criou-se o GAS, o Grupo de Atitude Social, né? Lá Ah, em que legal. 2016 eram poucos, era o Christian, a Renata, que é a irmã dele, e alguns amigos, então eram 5, e aí foram 10, e isso foi aumentando. Até que em 2019, antes da pandemia, em fevereiro, bem antes mesmo da pandemia, a gente estava saindo com um grupo de 300 voluntários, né? Então, o gás tomou uma proporção linda, graças a Deus, foi uma proporção linda, assim, de amigos irem chamando outros amigos, né? O GAS é um grupo laico, né? Então a gente não é ligado a nenhuma religião, então são todos os amigos que foram integrando é, essa, essa ONG, né? É, e aí a gente na rua, antes, no começo, em 2016, a gente começou, entregava roupa e cobertor, e aí a gente começou a entregar água, café, alimentação, né, bolacha, suco, né, para as pessoas em situação de rua. E aí percebeu-se que precisava ter um olhar para os animais que estavam em situação de rua, né? Uhum. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas em situação de rua só têm aqueles animais como amigos, como companhia, e aí a gente percebeu que precisava desse olhar olhar um pouquinho mais de atenção para isso também. Em 2017, criou-se o Gaspets, né? Com esse objetivo de olhar um pouco melhor para esses animais. Só que em 2017 a gente assim, começou-se um movimento de resgate de animais, de alguns animais. E a gente sabe o custo que tem o resgate de um Muito. animal. O espaço físico, né? Os gastos Sim, financeiros que você precisa, né, ter para manter, não né, esse é, não é resgate. só, não é só pegar, né, e ter esse tem muito mais, né? Tem lar temporário, tem cuidado, tem um monte de coisa. E, e aí, durante um período, foram resgatados mais de 50 animais, né? E aí, obviamente, uma ONG que está começando, um coletivo, não era nem ONG, Aham. tá começando sem caixa, né? Sem dinheiro em caixa, isso deu uma desestabilizada. E aí o Gaspete teve que ficar um pouco em stand-by para recuperar tudo isso, né? Uhum. O Gás continuou com as ações nas ruas, porque o Gaspete
faz a ação na rua junto com o gás, não são ações Separado, né? separadas, né? Uhum. A gente sai junto. E aí o Gaspetes ficou um pouco de lado para ter essa reestruturação toda, foram muito gastos e emocionalmente é um trabalho Nossa, desgastante, pesado, a gente sabe, né? muito. E aí, em 2018, a gente foi começando novamente. O gás, ele sai nas ações de sexta para sábado, geralmente na madrugada, então atendendo as pessoas em situação de rua, porque é na madrugada que a gente sabe quem realmente mora na rua, quem não está só de passagem, então a gente consegue atender o público, né, as pessoas em situação de rua. Então a gente sai de sexta para sábado, e na madrugada, né? E aí a gente começou, então, voltou a levar ração de gato, cachorro, e aí a gente foi vendo ao longo do que a gente podia fazer mais. Durante um período foi ok, né, levar ração, mas ainda era pouco. Vamos colocar potinhos, vamos colocar coleirinhas. A gente hoje tem uma equipe no Gaspets com 15 pessoas, né? 15 almas iluminadas. Com certeza. Não só, eu sempre falo isso, não basta gostar de animal, né? Você precisa gostar de cuidar, você tem que estar preparado para enfrentar, de repente, um animal doentinho, né? Então, assim, você tem que ter um emocional ali, tem que brigar Isso a que eu ia emoção perguntar para vocês. No início, lá em 2016, que nem você estava contando, o Gaspet, não, em 17, né? 16 foi o gás e em 2017 foi o Gaspet. Naquele momento, vocês, com a intenção de ajudar, resgataram todos aqueles 50 animais, né? E aí vocês viram, poxa, é um trabalho uma dimensão muito grande, né? Para vocês darem conta, porque realmente a quantidade de animais nas ruas é imensa, né? E aí, depois dessas experiências, vocês provavelmente devem ter encaminhado alguns para adoção, cuidado, tratado. E aí, depois disso, vocês mudaram o foco de atuação? Qual que foi a experiência de vocês nesse ponto? Eu queria saber hoje, o que vocês fazem hoje lá no Gaspet? Então, a gente viu que realmente a gente não ia conseguir salvar todos os animais e salvar o mundo, né? E fazer esses resgates. Então, assim, hoje a gente não resgata animal. Na verdade, o objetivo do Gaspets hoje a gente não sai para resgatar, não sai na rua para resgatar animal. Né? Ponto. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Claro. Para todo mundo. Eu sempre falo, mas principalmente para os nossos voluntários, né? Que a gente sai com uma emoção de, ai meu Deus, tadinho, vamos pegar. Mas é importante a gente saber que esses animais, eles têm dono, né? Tem. Então, assim, a gente não sai para resgatar, a gente sai para cuidar, para ajudar a cuidar. Porque esses animais têm dono. A pessoa está em situação de rua e tem o seu pet, assim como a gente tem, né? Sim. Ali, infelizmente, é a casa dela, mas ela tem o seu companheiro ali. Então, hoje a gente não resgata, porque a gente também não tem, por enquanto, um espaço físico. Está nos nossos planos aí, fazer uma casa de reabilitação para as pessoas, junto com o canil do Pets. Né? Muito legal esse projeto. Então, a gente está fazendo está trabalhando aí, correndo atrás de dinheiro mesmo para construir isso, e tá todo vapor. Então, assim, hoje a gente não tem um espaço físico para abrigar os animais. Então, por isso, a gente não resgata, a gente leva um pouco mais de conforto para os bichinhos em situação de rua. E durante a pandemia, a gente começou a atender comunidade também. Né? Então, a gente começou a levar a cesta básica para as comunidades. E aí a gente se deparou com outro cenário que a gente não estava acostumado na rua. Eu falo que a gente teve que reaprender, assim, porque
é impressionante o número de animais nas comunidades, assim, é Uhum. incrível, é muito E alto. como eles estão doentes, como eles estão magrinhos, como não são Sim, cuidados, né? E precisam mesmo de ajuda. E é sim, uma concentração de pessoas nessas comunidades e acaba sendo uma concentração de animais também lá, né? Então, você na rua, talvez você vê uma concentração um pouco mais espalhada, né? Uma quantidade de pessoas mais espalhada. isso. Quanto que nas comunidades estão aquela, né, aquela reunião de pessoas intenso lá com aqueles É, animais, então é um sofrimento, né? é exatamente isso. A gente teve que o que a gente sabia não, né? Sabe sobre a rua, esquece. Comunidade É uma é realidade diferente. diferente, né? Porque assim, tanto de pessoas quanto de animais, assim. E é o que você falou, a concentração é muito maior. A Uhum, gente pega pessoas que têm 20 gatos em casa, assim, uhum, sabe? E sei. aí a gente tem né? É difícil porque é sempre assim, em comunidade, toda a ração que a gente leva não sobra nada e ainda falta, assim. E aí serve de experiência, a gente põe mais ração para aquela comunidade da próxima vez e nunca dá conta, assim. É incrível. Então a gente teve que se realmente se adaptar a essa realidade, assim. E agora, onde vocês estão atuando, então? E qual a frequência? Vocês estão atuando, então, nas ruas aqui de São Paulo, é isso? E em Isso. algumas comunidades. Atualmente é isso. Isso. A gente atende rua e comunidades em São Paulo. A gente sai toda semana, na verdade, e a gente intercala, né? Tá. Uma semana a gente faz rua e na semana seguinte a gente faz comunidade. É, a nossa região, assim, de abrangência para a rua é enorme, assim. Hoje, como a gente Ah, está voltando um pouco da pandemia, a gente tem um monte de regrinhas aí para voluntário vir para o gás, né? Então uhum, tem que estar vacinado, a gente ainda está usando máscara, apesar né, uhum. de não precisar mais, mas a gente ainda usa máscara. Então a gente tem que estar vacinado. Se não tem vacina, a gente Não não aceita. aceita voluntário, porque a gente precisa prezar pela nossa segurança Claro. e pela segurança das pessoas que a gente está atendendo, principalmente, né? Então, hoje a gente atende região, a gente roda aí, já chegou a rodar com mais de 400 quilômetros em São Paulo, com atendimentos. Então, a gente sempre está em rotas, né? A gente, Uhum. são grupos com alguns carros e voluntários, entregando esses itens que eu citei. Tá. É, e aí a gente sai, região sul, luz, centro. Centro a gente Uhum. não faz tanto, Hum. porque já tem muita ONG coletivo que atende a região do centro, né? Então, como a gente conversa muito com outras ONGs, a gente Ah, sabe quais são as regiões que elas mas atendem. precisa. Aham. E as Então, aí outras precisam. a gente prefere, então, da Prioridade. atenção, Ah. priorizar para outras regiões que são pouco atendidas, né? Então a gente faz Paulista, a gente faz várias regiões, assim. Hoje, assim, a gente tem saído com 7 rotas, mas antes da pandemia, né, que eu te falei que a gente saiu com 300 Uhum. voluntários, a gente estava saindo com 15 rotas espalhadas por São Paulo, e aí em comunidades também, algumas sempre extremos, né? Extremo leste, a gente atende bastante algumas comunidades aí Uhum. bem carentes, assim. Então a gente Uhum. faz essa sequência de atendimentos. Uma semana a Normalmente no gente. final de semana, você estava citando, é sexta, sábado e Isso. domingo, é isso? A rua a gente atende Hum. de sexta para sábado, né? Então a gente atende na madrugada, sexta para sábado. Tá. Aí na semana seguinte, aos sábados de manhã, a gente atende comunidade. Então, sempre Entendi. trabalho com o líder da comunidade, não é que a gente chega lá e despeja as cestas lá, não. O líder da comunidade faz uma lista das Uhum. pessoas, das famílias que vão ser atendidas, e aí, chegando lá, a gente faz o atendimento e leva a ração. E
é muito gratificante, assim, porque a gente já ouviu de famílias que falam, ah, legal, a gente sempre recebe cestas de um ou outro coletivo, mas ração nunca ninguém trouxe, assim. Oh, que legal. E é o que você falou, né, de a gente ver muitos animais magros, assim, e a gente coloca a ração na hora para eles, assim, todos esfomeados, assim. É Nossa, uma que coisa, judiação, né? é um lance de ter, assim, eu falo que eu sempre termino chorando, assim, porque É. na hora você mantém ali, né, não, vamos, tá tudo bem, vamos atender, mas a volta para casa é o que pega, né, porque você sempre fica E lembrando voltando disso. agora um pouquinho para os moradores de rua, eu queria que você, pela sua experiência, contasse assim também qual que é a importância desses animais para essas pessoas moradoras de rua, sabe? Porque, que nem você falou, né? No caso agora, estamos na pandemia, tem muita gente que está nas ruas que não eram das ruas, não é? Acho que a Sim, população aumentou, a população de rua sim, aumentou. E aí as sim. pessoas vieram com seus animais e tudo. E mesmo as anteriores, qual que é a relação delas com os animais, já que vocês estão tendo essa experiência, né? É, é como eu falei, assim, às vezes os animais são as únicas companhias dessas Uhum, pessoas e a gente e essa fala é real, assim, é uhum, porque a gente já né, falou assim, o Christian mesmo, né, que é o uhum. fundador da ONG, já ouviu de uma pessoa em situação de rua, toma esse lanche aqui e esse aqui deixa lá para o seu amigo, falando da pessoa que estava do lado. Aí o cara falou, amigo? Não, meu amigo é esse aqui. Aí era o pretinho, que era o cachorrinho dele, assim, sabe? Então, Aham. assim, É alguém da esse família nível, mesmo, né? exatamente, Isso. é esse nível de De afeição. confiança, de afeição, de esse laço, né? Então, o amigo mesmo é o cachorro, é o gato, né? Que a gente pouco vê, mas existem alguns gatos, né? E gato é Sim. aquele lance, né? De um dia Uhum. para o outro tem milhares, né? Basta ficar prenha e de um dia para o outro Aham. nasce vários. Mas eles têm esse lance a gente já viu cenas assim da pessoa estar sem cobertor e deitado no chão, mas o cachorro ter a casinha, está cobertinho, assim. Então, assim, a gente atende, eu atendo, eu específico, já atendo há algum tempo a região da Luz, da Armênia, né? E tem um casal muito querido lá que tem uma cachorrinha. E eles sempre falam, a gente já recebeu oportunidade de ir para um lugar, mas não aceitavam a pipoca, então a gente não foi. Assim, então, mais de uma vez, eles é, deixaram de ir para um lugar porque não aceitavam a cachorrinha, então É eles isso que eu ia preferiram perguntar para ficar. vocês, que vocês estão, né, conhecem mais o assunto, às vezes a gente aqui que não tem essa experiência não sabe. Tem os abrigos. Muitos deles, nós ouvimos dizer que muitos deles acabam não procurando abrigo porque os animais não são acolhidos em alguns abrigos. Alguns a gente já ouviu falar que já aceitam, né? É, E tem alguns casos também que eles mesmos não querem ir para abrigo, não é isso? é, é. A pessoa que está em situação de rua tem Uhum, N motivos assim para estar ali, né? E uhum. a gente aprende a não julgar né? E outra coisa, a gente não pergunta o porquê que ela está ali. Tá. Justamente que é para não dar gatilho, né? Uhum. A gente sempre fala isso, a gente vai com o café, com a água, com o lanche, mas vai com o ouvido, principalmente, né? Ah, muito Se a legal. pessoa, a gente está ali, é só essa alimentação, esse café, é só um meio da pessoa, se quiser, ou Falar. falar, a gente está ali para ouvir. Então, mas a gente nunca pergunta, que é justamente para não dar gatilho, de repente tem alguma história, né? E Uhum. são as mais diversas histórias que a gente ouve. É. Sim, tem muita droga envolvida, mas Hum, principalmente bebida. hum, Bebida é um dos motivos principais da pessoa tá na rua. aham. Mas assim,
Não porque, vou para a rua para procurar a droga. Não, porque às vezes quer poupar a família daquilo, então vai para a rua, né? Às vezes é uma opção, né? Muitas estão por opção, ou não os pais não aceitam, né? Um monte de coisas. Então, eles preferem sair do ambiente de casa para estar na rua. E aí, assim, é isso que eles criam uma família na rua. E o animal é a esse família. vínculo, é a família, é o modo dele ter, receber e dar carinho e amor que muitas vezes eles não têm, né? Então, por isso que para eles é tão importante. É uma das coisas que a gente sempre orienta para os voluntários. A gente que gosta de cachorro, é natural. Se a gente principalmente vê um filhotinho na rua, fala, ai, que bonitinho, quero levar para casa. Essas falas podem ofender, pode machucar, porque a gente não sabe, né, qual o estado emocional daquela pessoa, né? Então, se a gente fala brincando ou no impulso que quer levar o cachorrinho dele para casa, pode arrumar uma confusão aí, uma né? confusão, claro, com certeza. A gente tem que tomar muito, muito cuidado com essas vezes, pessoas até estão sem fala. nada, né? Emily, elas estão sem Exatamente. nada, a única coisa que resta para elas é, às vezes, aquele amiguinho mesmo, animal, né? Então, a Sim, gente tem que tomar, eu entendo, você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode, né, causar muito sofrimento, né? Eles já estão numa situação de sofrimento. extrema vulnerabilidade. É muito É, complicado mesmo. é isso, é o vínculo de afeto que eles têm, assim, né? Se eles não estão com a família, por exemplo, uma esposa, um marido, né, um companheiro, companheira, se eles estão sozinhos, o vínculo de afeto é com o animal. Então, Mas você assim, acha que muitos, você falou que estão lá por opção, mas você acha que muitos querem realmente, alguns, não sei, querem sair dessa situação? Porque, assim, sim, né? Então, sim. e o que está sendo feito para isso? Assim, o poder público, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ONGs, poder público, se você sabe. O gás, a gente, como eu te falei, a gente está com esse projeto da Casa de Reabilitação e Canil, Hum, mas hoje a gente tem uma casa de reabilitação parceira, que não cobra nada do gás. Então, uhum, quando só assim a gente ajuda com cesta básica, né? Então, quando alguma pessoa na rua vem espontaneamente falar com a uhum, gente que quer sair daquela situação, e aquela pessoa faz uso de droga ou do álcool, a gente encaminha para a Prisco é uma casa de reabilitação que fica em Itapecerica da Serra, uhum, e aí é uma casa parceira, mas a gente não faz esse resgate imediato, porque às vezes no uhum. calor da emoção a pessoa fala que quer sair da rua, enfim, e passa uns dias, tudo muda, né? Então, quando a pessoa Uhum. demonstra essa espontaneamente que quer sair, a É. gente entrega um cartãozinho para ela com o telefone do Christian e fala: liga para o Christian na terça-feira, porque vai ter Uhum. passado alguns dias, pode ser que naquele momento ela não estava sóbria, então assim, a gente passou alguns dias, na terça-feira, liga para o Christian, e aí, se realmente a pessoa ligar, fizer contato, a gente encaminha ele para essa casa de reabilitação. Algumas ONGs fazem isso, Uhum. não são todas as ONGs que têm uma casa, um lugar, mas muitas têm essa parceria com outras casas, né? Então, o GAS faz dessa maneira. E aí a gente faz o papel do poder público. As ONGs A gente normalmente fazem o papel do poder público, mas você vê o é, poder público nas ruas? não, Ou não? fazendo Não. esse trabalho,
não, assim, a gente vê muito Hum, quando está inverno, muito frio, aí a gente vê tá. algumas pessoas da assistência social, Assistência social. né, Uhum. tentando levar para abrigo, mas é aquilo, os abrigos é complicado, porque não são todos os abrigos que têm situação boa Bom. para Ah, estar. é. Ah, tá. A gente, né, o Christian, a gente já visitou alguns Ah, abrigos e é? realmente não é, né, é aquilo que a gente vê em algumas reportagens de Hum, bichos, não tem situação, não tem uma situação boa. Então, quando as pessoas falam, eles não querem ir para abrigo, vamos pensar um pouquinho, você já foi ver a situação do abrigo como é? E é sim. justamente aquilo, é família, eu tenho eu, minha esposa e meu cachorro. Só que eles não Uhum. podem ficar juntos em abrigos, né? Hum. Nem todos têm espaço para cachorro, né? Então, tem toda... Não é tão simples assim. Por que que não vai para abrigo? Tem muita coisa por que que não vai para abrigo. E muitos tentam. A gente atende... tem uma região que a gente atende, acho que é Zona Norte, se eu não me engano, Uhum. que tem um abrigo Hum. e a gente atende as pessoas que ficam na fila, porque não conseguem entrar no abrigo, né? Hum. Então, Uhum. além disso, tem número limitado, né? E o número de pessoas em situação de rua é muito maior que os abrigos, E aí, queria infelizmente. que você me falasse, então, na pandemia, agora, depois que iniciou a pandemia, qual que foi a proporção? Aumentou muito essas pessoas? Demais. A gente teve que reaprender Ah, e principalmente mostrar para essas pessoas novas ah, quem eram, quem é o gás e como a gente age, né? Porque eu vou citar um exemplo assim que me marcou muito. tá. A gente sempre atende a região Zona Norte, ali, a região do Tietê, e aí a gente sempre atende essa região, e a gente foi atender, né, um casal numa barraquinha, e o cara era jornalista formado com Nossa, livro publicado e tudo mais, assim. Então, que assim, coisa. por quê? Porque teve que escolher entre comer e pagar o aluguel, né? Meu E Deus, não né? É. conseguiu pagar o aluguel, foi para a rua, né, com a esposa e estava naquela situação. Então, assim, a rua mudou muito depois da pandemia justamente por isso, porque as pessoas não tinham como se sustentar ou como pagar o aluguel, e aí foram para a rua. E aí a gente também teve que se adaptar a isso, né? A lidar com pessoas que nunca estiveram na rua e que não sabem, né, das ONGs, dos coletivos que ajudam. Então E a essas gente teve que pessoas reaprender. que são novas na rua por conta da situação financeira mesmo, em decorrência da pandemia, vocês conseguir a ajuda para ser feita em relação a essas pessoas acaba sendo mais fácil no caso, é isso, porque não tem. Congelou? Você me ouviu? Desculpa, congelou. Não, Ah, então vou não repetir a vi. pergunta. Essas pessoas que são novas na rua em decorrência da situação financeira, por conta da pandemia, para vocês conseguirem ajudar essas pessoas, acaba sendo mais fácil, porque não tem outro fator envolvido como droga ou álcool, elas conseguem um apoio com mais facilidade, elas conseguem ser retiradas ou não? Porque você me citou essa casa que tem para fazer um tratamento, né, de contra álcool, tudo. Isso. E quando a pessoa não tem esse problema, no caso agora dessas novas pessoas, o que que elas É, podem fazer para saírem das ruas, né? o nosso atendimento com elas, assim, é igual, né? Uhum. Mas a gente, por exemplo, o gás, a gente não tem como encaminhá-las para um abrigo, né? Mas é o que eu te Ah, falei, a gente conversa muito entre as ONGs, né? No início da pandemia, logo no março de 2019, não, 2020, né? Março de uhum, 2020, que começou a pandemia, o gás, junto com outras 41 ONGs e coletivos, se uhum. juntaram, porque
todo mundo, fica em casa, fica em casa. E aí a gente questionou, mas em qual casa, né? Tem gente que não tem essa casa. E aí foi formado na Rua Somos Um. Na Rua Somos Um eram 42 coletivos e ONGs que se uniram para, primeiramente, naquele momento, tentar com a prefeitura abrigar algumas pessoas que estavam mais vulneráveis na rua, principalmente que naquela época se falava muito de idosos, né? Abrigar em hotéis que estavam fechados. Então a gente, enfim, foi na prefeitura, brigou, e não deu certo, infelizmente. Eles abrigaram algumas pessoas, que foi, a gente sempre fala que foi meio que para, tá bom, tá aqui, é isso que vocês querem. Para justificar na mídia, né? Exato. Então foram algumas pessoas, eles abrigaram em alguns hotéis, mas esse grupo na Rua Somos Um ficou, né? E temos ele até hoje, né? Algumas ONGs acabaram saindo por N motivos, mas assim, a gente se conversa e se ajuda. Então, esse lance, muitas vezes as pessoas pensam que a ONG é meio rival porque atende a mesma comunidade ou atende a mesma região. Pelo contrário, a gente é muito unido. E assim que tem que ser. Né? Porque justamente por não ter o apoio do poder público, a gente tem que se apoiar, né? Então, nesses casos, assim, a gente já conseguiu, com Fraternidade Sem Fronteira, uma família com mãe de 5 filhos, com filho deficiente, colocá-las num abrigo, né? Dar uma casa. Então, assim, são esses contatos que a gente tem, já que a gente não tem um lugar físico. Outras ONGs às vezes também não tem, mas a gente tem contato, a gente conhece pessoas, exatamente. Né? Então, a gente que tem que procurar criar essas redes, né? Exato. E a intenção exatamente dessas entrevistas que eu estou fazendo é a gente se conhecer, né? Para a gente trocar informação e para a gente ver como que cada um pode ajudar. Às vezes você pode ajudar de uma forma que você nem sabe, né? Então, a intenção realmente é essa. Por isso que eu faço essas perguntas, porque a gente não sabe, né? Então, a gente tem que colher informação daqueles que estão vivendo, né? Aquela situação e aprender e tentar ajudar, né? Cada um com o que pode. Sim, é essencial isso, essa troca, né? Eu acho incrível mesmo, porque é isso, eu posso falar do GAS e eu posso falar de alguma ou outra ONG que eu conheço, mas não com tanta, né, profundidade, assim. Então, essa troca eu acho essencial, e principalmente, assim, para quem está se dispondo a doar, para quem... como vai a minha doação, para onde vai, o que está sendo feito. Eu acho importantíssima essa troca, né? Porque assim, as pessoas não têm ideia do quão essenciais elas são. Assim. Eu sempre falo que a gente só tá ali intermediando, né? Tem muita gente que não consegue por qualquer motivo, porque eu não tenho emocional para isso, porque eu não consigo estar na rua, não consigo estar na comunidade. A gente está ali intermediando o que você está doando, seja como for a doação, assim. E tudo bem se você não consegue, você está ajudando de alguma maneira. Seja até da coisa mais simples, assim, não tenho dinheiro, não tem problema. Compartilhe uma publicação no Instagram, assim, mostram, né, você simpatizou com aquela ONG, com aquele coletivo, com aquele protetor, com aquele trabalho, mostra para as pessoas. Para a família, para os amigos. Para a família, sim. Né? Dá ideias, ali, né? Faz sugestões, não é? Exato. Ajuda financeiramente, por que não? Às vezes, R$50. Outro dia eu entrevistei uma protetora também. Ela falou, gente, se todos os meus seguidores doassem R$1 ou R$2, eu não precisava pedir mais nada para ninguém e ainda ajudava outras ONGs. É isso. R$1, R$1 ou R$2, né? Sim, as pessoas podem doar mais, as pessoas que querem ajudar financeiramente podem doar mais, mas como ninguém doa, então sempre acaba, né, outras pessoas tendo que ajudar com um pouco mais. Mas, poxa, se cada um fizesse um pouquinho,
né? sim, Que então nem o super Christian fez, né? importante. Ele resolveu falar, poxa, o que eu posso É, fazer? E olha a dimensão que tomou, né? exatamente, ele só queria, né, aquele moletom, aquele cobertor, e aí é isso, de 5 estamos aí em muitos hoje, assim, Não, e eu então tenho certeza é que ele deve estar justamente. muito feliz porque ele encontrou assim um sentido, né, para a vida, Sim, né? Porque que sim, sentido você tem de você andar na rua e ver uma pessoa morta porque não é, teve comida, não teve é, cobertor, não teve é atenção, surreal, né, cuidado, você né? pensar isso, né? E aí É. é que pega muito a gente, assim, de como, né? Eu tô aqui no conforto da minha casa, tenho 2 cobertores, às vezes, mais, né? Um Uhum. banho quente, então isso é sair dessa zona de conforto da gente, É. se provocar mesmo, sabe? Tipo, Uhum. a ver essas coisas, né? É, Exatamente. é isso. Deixa eu te perguntar agora com relação aos animais nas ruas. Vocês, por exemplo, vê algum animal doentinho? Você falou que você tem parceria com relação às pessoas para encaminhá-las, né, para esses abrigos, tal. E em relação aos animais, eventualmente, eu penso assim, alguns podem estar precisando serem castrados porque ficam na rua aí, outros com problemas de sarna, doentes, por N motivos, né? Então eu queria saber, vocês têm como encaminhar ou auxiliar essas pessoas a levarem esses animais para fazerem as castrações e o tratamento médico desses animais? É, hoje, na equipe do Gaspets, a gente tem uma veterinária, né, a Hum, Nath, uhum, e assim, a gente tem um olhar também meio treinado para cada vez que a gente sai nas ruas, e aí a gente vai olhando, olhando para ver se está tudo bem mesmo, a gente tenta tirar algumas informações, e aí a gente vai olhando, fazendo aquele olhar, né, para ver se está aham, tudo bem. Mas se isso vem alguma informação do próprio dono, a uhum, gente tenta ajudar, óbvio, da melhor maneira. A gente sim, recebe doação, então, de vermífugo, antipulga, tá, né, de algum. A gente já chegou a vacinar da vacina de raiva em alguns animais durante a rota. Então, assim, a gente consegue fazer esse trabalho. Então, sempre que a gente também vê uma situação, ai, o animal, teve, principalmente gatinho, teve filhote, já está prenha de novo. é, Aí a gente tenta, né? Ou às vezes até cachorro acontece, né? E sim, aí a gente tenta conversar e tirar, né, do dono, orientar principalmente sobre a castração, né? hum, Porque eu fico desesperada quando eu vejo muitos animais, assim, filhote e tal. Mas a gente tenta principalmente orientar. Se a pessoa dá o positivo de concordo, que, né, que quer, a gente tem alguns veterinários parceiros, né, que a gente consegue cuidar, né, tirar isso de clínica, né, uhum, encaminhar para a clínica. uhum, Se a gente não consegue, se o deslocamento for muito difícil, a gente sempre orienta onde tem o hospital veterinário público mais próximo daquela uhum, região. uhum, E no geral eles aceitam muito bem, né? uhum, Isso. A gente já castrou, já fez resgate uhum, para castração e devolveu o animal para o uhum. dono. Melhor assim, né? É um Melhor risco, castrar e devolver do que é, não castrar e deixar ir, né? exato. É um Agora, assim, risco, é é um risco. difícil imaginar eles levarem para castrar. Eu estou pensando isso porque É, eles não conseguem cuidar deles próprios. Por é, isso que é, eu acho que é uma situação assim de pessoas que você tem que pegar na mão e você fazer por elas algumas sim, coisas, tais como esta da castração, né? Que é algo tão sim. importante, né? Sim, é por isso que até, inclusive, o mais simples mesmo, se a gente for pensar em vermífugo ou antipulga, a Uhum. gente tenta sempre a gente aplicar no Claro. animal, porque assim, se a gente entregar na mão da pessoa, a gente não sabe se ela vai fazer o certo, né, ou se vai deixar para lá, então a gente não sabe, então a gente sempre tenta a gente mesmo Uhum. aplicar no animal, ou dar Uhum. aquele comprimidinho que seja ali para o animal na Claro. hora, né?
Então, a gente sempre tenta. E com relação à castração, quando eu falo que sempre há uma conversa antes, porque tem alguns que, imagina, castrar o meu animal, nunca. Eu já ouvi, vou castrar você. É um preconceito, assim? né? Eles acham que é Não, uma violação, uma exato, agressão. Só que exato. não, né? Não é Não, assim, eu por tenho que isso que entender, inclusive, que se a veterinária está lá, ela deve explicar que isso é melhor para o animal, evita até câncer, sim, para a né? saúde, Para a né? saúde, Não é para só não o dar mais filhote. trabalho, vai nascer filhotinhos, muitos filhotes acabam não sobrevivendo, né? Uma Sim, judiação. sim. Então, é um problema de conscientização. E aí é uma É, coisa bem difícil, né? Porque eles não conseguem ter essa dimensão para tem cuidado deles, né? eles, Como eles vão tem uns que entender, né, que tem que cuidar do tem uns que é animalzinho? bem difícil, Mas a gente, ao mesmo tempo, eu fico super feliz quando eu chego na rua e vejo alguma cachorrinha com roupinha cirúrgica, assim, Ah, sabe? com Ah, certeza. acabou de castrar. Fala, que lindo. Acho Aham. maravilhoso. Porque alguns realmente têm essa consciência e outros a gente tem que trabalhar um pouco mais ali na conversa. Não dá para você impor, né? Mesmo porque o animal não é seu, né? Então a E nas gente tem que comunidades, agora respeitar. que você está com essa experiência nas comunidades, os animais de lá, eles aceitam mais a Eles castração? aceitam, muitos pedem, Ah, eles ótimo. aceitam e muitos pedem, né? Eu acho que eles Uhum. têm uma consciência um pouco maior. Mas, assim, vejo algumas coisas preocupantes em É. comunidades, do tipo, Hum. isso que eu te falei no início. Alguns têm 20 gatos e 10 cachorros, assim, preocupantes no nível. Será que é acumulador? Será que por É, que está com tanto animal? isso. E fica aquela sujeira, né? Aquelas pessoas que acumulam. Mas estão ali, É. eles ficam ali, todo mundo cuida um pouquinho, Uhum. mas nas comunidades, principalmente, a gente tem visto, é muito difícil, assim, a gente tem levado cada vez mais ração, porque eles acabam tirando, aliás, na rua também, eles acabam tirando da comida deles para dar para o animal, né? Então, Uhum. assim, já tem pouco, e Sim. aí tira deles para dar para o animal, porque tem essa consciência de não deixar o animal sem comer. Mas, mesmo assim, a gente vê animais muito doentes e muito magros, esfomeados, como eu te falei, que nem esperam a gente tirar a ração, já come no saquinho, não põe nem no potinho. Mas é uma situação muito alarmante, assim, e a gente tem, diferente da rua, muitos nas comunidades pedem para a gente, você não conhece alguém para castrar, ou algum veterinário próximo, e aí a gente faz todo um trabalho de orientação, principalmente, Uhum. né, explicando como é, principalmente, a Uhum. castração, a diferença, macho, fêmea, enfim. Sim. E aí a gente na comunidade é diferente, porque a gente É consegue, mais fácil, né, por esse lado. a gente consegue Ai, ter uma conversa. Emily, deixa eu te falar, vamos começando a finalizar, e eu queria então saber de você como que a gente pode, como que as pessoas que forem assistir nossa entrevista, nossa conversa, como que elas podem, cada uma, né? Quais são as formas de ajudar? Tá? A gente falou aí de qualquer valor importa e é qualquer valor mesmo. Hoje Isso. o Gaspets, a gente tem uma plataforma de ajuda, que é o Hum, Apoia-se. Então, a hum, pessoa pode entrar no Apoia-se, apoia.se/gaspets, gas com S, pets com S, tá. e doar a partir de R$ 5. Faz diferença, sim. Nossa. Acha que não, mas, né, aquilo de pouquinho em pouquinho no montante a gente consegue ajudar muitos animais. Hoje a gente tem gasta aí em média fazendo 4 ações por mês, rua e comunidade, em média R$ 1.600 por mês com ração de gato e cachorro. Então Uhum. é uma
uma quantia significativa, então Muito. pode ajudar através do Apoia-se, que é uma ajuda mensal, né? Ou se a pessoa preferir, pode comprar online a ração e mandar para um dos nossos pontos de doação, pode levar ou a gente retira, né? E pode também, através da conta do gás, fazer um depósito, um Pix, que aí a gente direciona o valor para Essa essa. conta e esses dados bancários, esse apoia-se, estão descritos aonde? No Facebook, Instagram? É isso? Tem no Facebook e tem no Instagram. Tá. No Instagram do Gaspets, do Gás é @Instituto Gás, e do Gaspets, Gás_Pets. Tá. Mas tem tudo, nas redes sociais do Gás. Se você for na rede social do Gás, Instituto Gás, ou Grupo de Atitude Social no Facebook, tem todas essas informações e como ajudar. Tanto o Gaspets quanto o gás. E é isso, R$ 5 ajuda muito. Nem que for um bifinho, para Nossa, levar um bifinho, um petisquinho, eles lógico. acham, eles E além amam. disso, a gente está falando da questão financeira, que tem que, né, ajuda muito. Mas se a pessoa também quiser se voluntariar, também. Pode também, Ah, inclusive dia 25 agora a gente vai ter uhum, ação, sexta-feira. uhum, O Gás sempre coloca a inscrição, né? Abre uma inscrição para voluntários, justamente por aquelas regrinhas que eu te falei, tem que ter a vacina, né? Contra uhum, a Covid. Então, se inscreve, hoje é quinta, provavelmente vai abrir uhum, no dia 18 a uhum. inscrição, sempre nas redes sociais do Instituto Tá. Gás, pode se voluntariar, acompanha uma entrega nossa, vê como a gente age, né, como o Gaspets age na rua, e, gostando da causa, e, né, gostando do jeito que a gente atende os bichinhos e as pessoas, será muito bem-vindo para agregar aí. Então, pode até para ser voluntário através nas redes sociais, provavelmente amanhã, no dia 18, já vai ter a abertura de chamada aí para voluntário se inscrever. Nossa, Emily, eu aprendi muito nesse nosso bate-papo, adorei. E quero te agradecer Obrigada, imensamente pela disponibilidade que você teve hoje, de imagina. você, né, bater esse papo, esclarecer para a gente toda essa experiência que você já vivenciou, esse trabalho lindo que todos vocês realizam e que aumente cada vez mais essa rede, né? Eu que Então, te agradeço. tá bom. Eu Então, que te muito agradeço, obrigada. Imagina. Então tá, muito obrigada. Vamos ver se a gente faz, né? Se encontra, vamos fazer Vamos! outras conversas, né? Para engajar mais pessoas ainda, Sim, quem sabe, né? sim, obrigada, viu? Obrigada, Roberta, pela ajuda que você sempre dá para a gente, e isso é muito importante, a gente mostrar o nosso trabalho é muito importante, é o que eu falei, dar visibilidade para a causa, Sim, né? Então, sim. muito, muito obrigada mesmo, viu? Imagina. Um beijo. Obrigada.